estudantes do 7º ano, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Para iniciar, vou me apresentar novamente, sou a professora Pamela, para você que está acompanhando a partir de agora, e já vou pedir a vocês que peguem os seus materiais para organizar o seu lugar de estudo. Para hoje, o nosso material necessário será o caderno ou as folhas para anotação, a sua caneta, o seu lápis, a borracha, o apontador e o dicionário, se tiver. Na sequência, também já vou pedir que vocês organizem o caderno, as folhas, anotando a data e o número da aula de hoje. Um tempinho para você poder se organizar. Informações anotadas? Escreveram a data de hoje e o número da nossa aula? Pessoal, para iniciar a aula de hoje, nós trabalharemos mais focados com a leitura. Para isso, nós preparamos uma sequência bem especial com textos diferentes, em que nós faremos análises bem detalhadas, focando na compreensão, na interpretação e na ampliação do vocabulário. Tudo bem? Para isso, preparamos inclusive uma logo bem especial, que é a de olho nos textos, para que a gente possa trabalhar com mais leveza todas essas informações, porque pequenos detalhes na leitura fazem toda a diferença. Agora vamos conversar um pouquinho mais sobre leitura. Quando nos deparamos com o texto no nosso dia a dia, precisamos pensar em algumas questões, como por exemplo, o que, como, onde e por que lemos o que lemos. Bem, de início, quando nos deparamos com um texto, a primeira coisa que prestamos atenção são os aspectos visuais daquele texto. E lembrem-se que o texto pode ser tanto verbal como não verbal. E quando nos deparamos com ele, então, nós fazemos um exercício de leitura, seja de imagem, seja de texto. Não é mesmo? Agora vamos pensar mais um pouquinho. O que nós temos como elementos de leitura? Vamos ver juntos? Temos o título, temos a data de produção de um determinado texto. Lembra nas últimas aulas que nós trabalhamos com o anúncio? Lembram-se daquele anúncio da venda de um cavalo? Pois é, observar naquele caso, quando ele foi produzido, foi fundamental para compreendermos um pouco mais sobre por que a ortografia era utilizada daquela forma e especialmente por que aquele determinado produto estava sendo anunciado. Depois, inclusive, fizemos até uma comparação com um outro produto e atualizamos aquele anúncio. Por isso, observar a data de produção de um texto também é um elemento muito importante para a leitura. Vamos ver o que mais temos aqui? Temos como elementos de leitura as imagens, pois fazem parte do texto. Lembram que acabei de comentar sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Daqui a pouquinho veremos exemplos mais completos sobre isso. O que mais? O assunto. É muito importante identificarmos o assunto de um texto. O gênero textual. Logo mais teremos mais exemplos sobre o que é um gênero textual, que é algo que discutimos muito nas aulas. E também o contexto de produção. Essa expressão é um pouquinho mais complicada, mas contexto de produção nada mais é do que a situação, para que aquele texto é produzido. Então, esses são alguns elementos que já, quando nos deparamos com um texto, nós já ligamos o alerta para compreender um pouco melhor aquelas informações que estão ali na nossa frente. Além dos elementos de leitura, que seria o que nós lemos, como nós lemos? Vamos pensar um pouco mais? Lemos em voz alta? Lemos silenciosamente? O que quer dizer a maneira como lemos? Então vamos estudar um pouco sobre as estratégias de leitura. Quais estratégias de leitura nós utilizamos no nosso dia a dia?
Percebam que nós estamos comentando isso aqui na aula, mas é algo muito rápido. São atitudes que quando recebemos algum texto, seja na escola, seja em casa ou no espaço que estamos, nós praticamos essas ações sem ficar teorizando muito sobre elas. Quais estratégias nós utilizamos então? Vamos acompanhar? Variar as leituras. Lemos diferentes textos no nosso cotidiano. Lemos um bilhete, lemos o nosso boletim escolar, prova, lemos textos para aula, lemos mensagens no celular. Nós estamos cercados de textos no nosso dia a dia. Vamos continuar então? Ler em voz alta. Vocês também não costumam utilizar a leitura em voz alta para compreender melhor o que estão lendo ou para entender melhor uma informação, para até corrigir o próprio texto? Não costumam ler em voz alta? Eu faço muito disso. Qual a outra estratégia de leitura? Perguntar ao texto para compreendermos melhor e localizarmos informações. Ler além do texto. O que é ler além do texto? Bem, quando nós paramos e conversamos sobre o texto ou partimos para a atitude de interpretar o texto, nós vamos precisar ler além do texto. Nós precisamos fazer inferências, nós precisamos compreender o que mais o texto está querendo comunicar. Então, isso significa ler além do texto. O que mais? Comparar ideias, sejam as nossas ideias ou as ideias contidas no próprio texto. Conectar as ideias do texto com os seus saberes prévios, ou mesmo resumir o texto lido. Essa última estratégia sobre resumir um texto lido é muito importante para que a gente assimile as ideias que acabamos de ler em um determinado texto, especialmente esses textos que nós trabalhamos na aula de língua portuguesa, que necessitam um pouco mais de atenção para a compreensão. Então, resumir um texto, resumir as ideias de um texto é um exercício importante para a compreensão. Muito bem, já estudamos então quais são os elementos, estudamos quais são as estratégias que podemos utilizar durante a leitura. Agora vamos pensar um pouco onde encontramos os textos? Bom, já de início vou dizer que o local onde encontramos os textos é infinito, porque os textos fazem parte da nossa vida cotidiana. Então, dependendo da situação comunicativa, assim como estudamos lá com a linguagem formal e informal, nós também vamos ter uma variação entre os lugares onde encontramos os textos e os próprios textos com o formato como se apresentam. Então, estudantes, agora que nós já vimos um pouco sobre os elementos da leitura, vimos também um pouco sobre as estratégias de leitura, conversamos sobre tudo isso, nós precisamos também compreender e sistematizar sobre onde encontramos determinados textos. Bem, no nosso dia a dia não é muito difícil de localizar alguns exemplos. Esse local, então, onde encontramos os textos, nós chamamos suporte textual. Vamos ver nas imagens alguns exemplos disso? Então, vejam. O jornal é um bom exemplo de suporte, mas essa ideia de suporte é que vai funcionar como um veículo para determinados textos. Por exemplo, no jornal nós podemos encontrar anúncios, tirinhas, artigos de opinião, entre outros textos que vão constar nesse suporte. É um local específico para a circulação desses textos. O que mais? Sites ou portais oficiais. Aqui, por exemplo, temos a página oficial da Prefeitura do município. O livro didático é um tipo de suporte também bem importante, é onde veiculam ideias e o material que vocês vão utilizar para estudo. E nele podemos encontrar diversos textos. Nós temos contos, nós temos questões, nós teremos poesia, teremos explicações, teremos artigos, entre outra infinidade de textos que podem constar ali no livro didático, dependendo do objetivo. O que mais podemos citar como exemplo? Revistas. Nas revistas também constam diferentes textos, como piadas, editoriais, fotografias, transposição de entrevistas. Percebam que cada suporte terá diversos exemplos de texto em seu interior, ele vai portar diferentes textos. Então, o suporte nós podemos entender como um espaço. E
etc. Temos muitos outros exemplos de suporte, mas para a aula de hoje vamos trabalhar um pouco com esses aqui. Seguindo, agora que já conversamos então sobre elementos, estratégias e suporte, será que nós podemos dizer que lemos os textos da mesma forma? Lemos todos os textos da mesma forma? Não, né, pessoal? O que acontece então durante o processo de leitura? Em cada texto que nós lemos, nós temos padrões característicos, há uma determinada intenção, há um interlocutor, ou seja, um público-alvo para o qual você vai escrever aquele texto, possui um objetivo e uma finalidade comunicativa e há diversos usos da linguagem. Bem, agora que já vimos todas essas informações, tá, professora, mas vamos falar sobre os textos? Sim, vamos dar exemplos então de quais textos nos deparamos no nosso cotidiano? Então vejam, a receita culinária é um tipo de texto que vai te dar uma instrução. As placas de sinalização. Agora faz sentido quando eu expliquei para vocês sobre a linguagem verbal e não verbal, não é mesmo? Vocês precisam entender como ler e o que significa uma placa de trânsito para se comportar adequadamente no trânsito, não é mesmo? Que mais? Os poemas também são textos que encontramos no nosso dia a dia, seja na vida escolar ou não. O verbete do glossário, um verbete de dicionário, que são textos, inclusive, que temos visto muito nas últimas aulas, e etc. É muito difícil limitar os exemplos, os tipos de textos que temos na nossa vida cotidiana. Podemos até dizer que esses textos são infinitos, pois a cada situação comunicativa nós iremos adequar a nossa escrita ou mesmo a nossa fala. E os textos orais? Também podemos classificar aqui. Seminário, uma apresentação de escola, uma exposição oral sobre um determinado assunto, uma sustentação oral, como se diz no meio jurídico. Nós temos diversos textos que fazemos uso na nossa vida cotidiana, a depender da situação comunicativa. Bom, depois de tudo isso que nós estudamos, vamos tentar descobrir qual é o tema da aula da leitura de hoje? Vou deixar para vocês algumas opções. Atividades de lazer, mobilidade urbana ou meios de transporte? Deixo na tela essas imagens para que vocês possam pensar um pouco sobre qual é o tema de hoje. Então, estudantes, conseguiram descobrir pelas imagens qual é o tema da aula de hoje? Muito bem, vamos conferir? O tema é mobilidade urbana. Bom, uma informação importante para que a gente possa prosseguir da aula a partir daqui. Eu tinha comentado com vocês que nas próximas 4 aulas faremos um trabalho especial focado na compreensão leitora. Estudantes, temos um detalhe bem importante para comentar que vai fazer parte então das nossas próximas 4 aulas, é o uso de um gabarito. Vocês sabem o que é um gabarito? Um gabarito é um espaço onde preenchemos as alternativas das questões que marcamos como corretas. Então, vou apresentar para vocês alguns modelos de gabaritos e lembrar que nós utilizamos essa forma de preenchimento em diferentes provas oficiais. E, por conta disso, vamos encarar também como uma forma de fazer uma avaliação nesta aula e nós vamos usar a cada questão um preenchimento, tudo bem? Nós vamos pintar cada quadrinho de acordo com a alternativa correta e o modelo que vamos utilizar é esse que está aparecendo dentro do retângulo vermelho aí na sua tela. Vamos iniciar então? Bem, pessoal, nós não vamos fazer aquela leitura do texto toda de uma vez só. Nós vamos trabalhar os textos por partes. Como assim? A cada trecho apresento uma questão e assim vamos prosseguindo com a aula. Vamos iniciar então?
De olho nas informações. Hoje, o nosso texto 1 é Mobilidade Urbana. Acompanhem a leitura. Postado por Felipe Oliveira em 8 de abril de 2019. A Lei de Mobilidade Urbana foi sancionada em 2012. A mobilidade urbana é um problema enfrentado pelas grandes metrópoles e que se agrava a cada ano, afetando diretamente a população. Trata-se de um tema que refere-se aos tipos de deslocamento no espaço urbano, disponibilizados à população dentro das grandes cidades. Emprega-se o conceito de mobilidade urbana ao estudo e referência ao trânsito de pedestres e bicicletas, veículos individuais e transportes coletivos. Atualmente, esse assunto é muito debatido no mundo. No Brasil, essa discussão cresceu quando as cidades começaram a ter um crescimento exagerado da frota de carros. Bem, pessoal, vamos tentar conversar um pouco sobre esse tema mobilidade urbana? Vou dar um exemplo bem prático do dia a dia. Sabe aqueles 5 minutinhos a mais que você tira na sua soneca de manhã cedo? Pois é, esses 5 minutinhos a mais vão virar meia hora de engarrafamento ou 1 hora no ponto de ônibus esperando o próximo ônibus, que com certeza vai vir lotado, e quando você embarcar, para você encontrar algum lugar, provavelmente vai ter que fazer uma simulação ali de Tetris para tentar achar algum lugar até você conseguir chegar ao seu local de destino. Estressante, não é mesmo? Então, esse é um dos principais problemas enfrentados por muitas capitais brasileiras no momento atual. E é por isso que essa é a importância de discutir esse tema. Voltando à nossa questão. Questão 1. O texto Mobilidade Urbana é Alternativa A, artigo de opinião, tem por objetivo expressar uma opinião sobre o tema. Alternativa B, reportagem, tem por objetivo informar sobre um determinado assunto. Letra C, notícia, tem como finalidade narrar um fato. E alternativa D, anúncio, tem como objetivo anunciar um produto ou serviço. Deixo na tela então a questão para que vocês possam responder. No retorno, fazemos a correção juntos. Então, estudantes, conseguiram fazer essa leitura inicial desses primeiros parágrafos do texto? Então, vamos responder juntos? O texto trata-se de uma reportagem e tem por objetivo informar sobre um determinado assunto. Importante dizer a vocês que a diferença entre reportagem e notícia, que era a alternativa C, é que a reportagem ela vai trazer fatos e temas e não vai só contar sobre um determinado fato, mas apresentar um panorama. Já a notícia, ela narra um acontecimento. Por que as outras questões também não estão corretas? Olhem a alternativa A, por exemplo, um artigo de opinião. Tem por objetivo expressar uma opinião sobre o tema. Bem, nesse primeiro parágrafo que lemos, não é bem esse o caso, pois nós temos aqui uma exposição de fatos e não alguém simplesmente opinando. E a alternativa D também está incorreta, porque não se trata da venda de um produto. Tudo bem? Vamos prosseguir com a leitura e fazer a questão 2? Importante o nosso gabarito. Qual a alternativa correta? Alternativa B. Questão 2. Vamos prosseguir com a leitura do texto. Mobilidade urbana, dados do Brasil.
No Brasil, as cidades que mais sofrem com a mobilidade urbana são São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Questão 2. Qual é o assunto do texto? Alternativa A, o crescimento das cidades. Alternativa B, o aumento de veículos nas grandes cidades. C, os problemas enfrentados pelas grandes cidades. Ou D, a mobilidade urbana. Deixo na tela mais um tempinho para que vocês possam utilizar já as informações que lemos anteriormente, juntar com essas que nós demos prosseguimento à leitura do texto e responder a questão. Então, estudantes, vamos prosseguir e analisar as alternativas e a resposta correta? Bem, na letra A, temos o crescimento das cidades. É só esse o problema que identificamos como assunto do texto até aqui? Ficaram em dúvida? Vamos conferir a letra B. O aumento de veículos nas grandes cidades também contribui. Letra C. Os problemas enfrentados pelas grandes cidades. Percebam que nessa alternativa nós não temos uma especificação de quais são esses problemas. Então, essa alternativa é a primeira que já podemos retirar do nosso rol de possibilidades. E a alternativa D está bem objetiva e colocada ali é a mobilidade urbana. Portanto, conforme a leitura do texto que fizemos até aqui, a alternativa correta é mobilidade urbana. Vamos passar a preencher o gabarito, então? Questão 2, alternativa D. Vamos prosseguir? Continuando. Percebam que o espaço do texto sempre estará marcado em cinza. Vamos lá. São Paulo. Em São Paulo, cerca de 5 milhões de pessoas pegam ônibus todos os dias, enquanto 4 milhões viajam de metrô. A cidade possui uma frota de quase 7 milhões de veículos particulares. Uma das medidas adotadas para desafogar o trânsito na cidade foi o rodízio de veículos, estabelecido pelo número da placa do carro. Questão 3. De acordo com as informações, é possível inferir que a frota de veículos em São Paulo A. É inferior ao número de pessoas que utiliza o ônibus todos os dias. B. É equivalente à quantidade de pessoas que utilizam o metrô. C. É superior ao número de pessoas que utiliza ônibus. Ou D. É superior ao número de pessoas que utilizam ônibus e metrô. Deixo na tela para que vocês possam pensar sobre a resposta e marcar a alternativa correta. Uma observação importante antes de irem para a questão. Talvez alguém esteja com dúvida no verbo inferir. Inferir, pessoal, é retirar, é supor uma informação que está no texto, tirar uma conclusão a partir dessa informação. Agora estão prontos para ir para a questão. Deixo na tela para que possam responder.
Então, pessoal, agora no retorno, vamos fazer a correção juntos e analisar as alternativas? Bem, perceberam que nesse caso exigia de nós um pouco mais de atenção, pois são muitas informações que parecem todas misturadas. Por isso é importante ter atenção no momento de ler. Vejam a alternativa A. É inferior ao número de pessoas que utiliza ônibus todos os dias. Lembrando que estamos falando sobre a frota de veículos. Não, né, pessoal? A frota de veículos é superior. Então, a letra A está incorreta. A letra B. A frota de veículos é equivalente à quantidade de pessoas que utilizam o metrô? Não. Na cidade de São Paulo, 4 milhões de pessoas viajam de metrô. Então, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C. É superior ao número de pessoas que utilizam ônibus? Vamos voltar ao texto e comprovar. Sim, essa alternativa é a alternativa correta, pois nós temos lá no texto que 5 milhões de pessoas pegam ônibus, enquanto que 7 milhões usam veículos particulares. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos marcar no gabarito? Questão 3, alternativa C. Vamos continuar então? Vamos para a questão 4 e prosseguir na leitura do texto. Entretanto, essa medida não se mostrou eficaz. Algumas pessoas começaram a comprar um segundo carro com o final da placa diferente para continuarem rodando com o carro próprio. Para conter o problema, o governo de São Paulo segue fazendo investimento na rede de metrô para diminuir o trânsito na cidade, que é caótico. Bem, pessoal, agora, prosseguindo na leitura do texto, percebemos que foram apresentadas, então, alguns problemas sobre a mobilidade urbana na capital de São Paulo e, em seguida, o que foi ocasionado pelas medidas que foram adotadas e qual é o comportamento da população. Agora, vamos ler a questão? O termo entretanto tem por função: alternativa A, introduzir uma nova ideia. B, apresentar uma oposição à situação apontada no parágrafo anterior. Alternativa C, complementar a informação do parágrafo anterior. Alternativa D, acrescentar uma informação ao texto. Deixo na tela, então, o trecho com a questão para que vocês possam pensar e responder. Estudantes, vamos conferir juntos a resposta? Na questão 4, nós precisávamos descobrir, então, qual era a função do termo entretanto. Vamos retornar lá. Na letra A, introduzir uma nova ideia? Não exatamente, né, estudantes? Não está sendo introduzida, mas sim dando sequência a uma ideia, mas de uma forma bem específica. Então, a letra A já descartamos. Letra B. Apresentar uma oposição à situação apontada no parágrafo anterior. Parece que essa alternativa está um pouco mais coerente, não é mesmo? Na tela passada, nós estudamos que
a prefeitura instaurou o rodízio de veículos, não é mesmo? E o que aconteceu após a instauração dessa medida? Por isso o termo entretanto está sendo utilizado aqui, pois ele vai apresentar qual a consequência da medida e como a população se comportou frente a isso. Então é uma ideia de oposição. Apesar da medida, a população encontrou outra saída e o problema não foi resolvido. Então o termo entretanto apresenta uma oposição à situação apontada no parágrafo anterior. Só para finalizar, comentando a alternativa C, complementar a informação do parágrafo anterior, não exatamente, entretanto não está só complementando, mas sim apresentando a oposição. E a letra D, acrescentar informação ao texto, não exatamente também. Vamos preencher o gabarito? Questão 4, alternativa B. Prosseguindo, questão 5. Vou ler a questão primeiro e depois o trecho do texto. Sobre a construção do metrô de superfície na cidade do Rio de Janeiro, é incorreto afirmar que: alternativa A, trata-se de uma alternativa para o transporte público. Alternativa B, foi principalmente impulsionada pela Copa do Mundo e Olimpíadas. Alternativa C, pouco contribuiu para o deslocamento da população. E a alternativa D, dá maior agilidade ao deslocamento até o centro da cidade. Percebam então que agora invertemos um pouco. Lemos a questão e agora da questão vamos para a leitura do texto. Não esqueçam que é muito importante observar que dessa vez vocês vão procurar a afirmação incorreta. Vamos prosseguir? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quase 4 milhões de pessoas dependem do transporte público. Por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, muitas obras de mobilidade urbana saíram do papel e beneficiaram os cariocas. Uma dessas obras foi a construção do metrô de superfície, no centro da cidade e também em regiões mais afastadas, para realizar o deslocamento com mais agilidade. O principal desafio da cidade ainda é integrar os municípios que compõem a chamada Grande Rio. Deixo na tela por alguns instantes para que vocês possam procurar então a alternativa incorreta sobre as afirmações do texto. Então, estudantes, conseguiram localizar a afirmação incorreta? Vamos conferir juntos? Alternativa A. Trata-se de uma alternativa para o transporte público? Sim, é uma alternativa para a população se deslocar nos lugares que desejam. Letra B. Foi principalmente impulsionada pela Copa do Mundo e Olimpíadas? Sim, essa informação também está correta, pois é apresentada ali no primeiro parágrafo. Letra C. Pouco contribuiu para o deslocamento da população? Acho que não. Apesar do texto trazer para nós que a cidade ainda enfrenta alguns desafios no tocante à integração, essa alternativa de transporte contribuiu sim. Então, a letra C está incorreta. E é essa alternativa que devemos marcar. Para finalizar, vamos analisar a alternativa D. Dá maior agilidade ao deslocamento? Sim, dá. Então, lá no nosso gabarito,
Questão 5, letra C. Vamos para a questão 6? Curitiba. Em Curitiba não existe metrô, por isso 2 milhões de pessoas precisam deslocar-se usando linhas de ônibus. Nos anos 90, a cidade foi a primeira a construir corredores exclusivos para os ônibus, desenvolver plataformas onde os usuários dos ônibus pagam a tarifa antes de entrar, usar ônibus com capacidade para fazer o transporte de mais de 100 passageiros. Entretanto, a capital do Paraná cresceu e a cidade começa a encarar engarrafamentos fora dos horários de pico. Percebam então, estudantes, que o que nós estamos fazendo com relação à leitura do texto até aqui? O texto apresentou o tema, a reportagem, lá, mobilidade urbana, apresentou que existiam 3 capitais que enfrentavam problemas sobre esse tema e nós lemos então quais capitais e quais problemas são esses: São Paulo, Rio de Janeiro e agora estamos em Curitiba. Vamos à questão? Questão 6. Sobre a situação atual da mobilidade urbana em Curitiba, é correto afirmar que: alternativa A, o planejamento para o transporte público é desnecessário. Alternativa B, o número de passageiros que utiliza linhas de ônibus é baixo. Alternativa C, a capital possui um metrô desde a década de 90. Alternativa D, apesar de já ter sido uma referência internacional em planejamento de transporte público, atualmente a capital enfrenta problemas de mobilidade urbana. Deixo então na tela para que possam responder a questão. Então, estudantes, sobre a capital Curitiba, qual é a informação correta e qual a alternativa que precisamos marcar aqui? Vamos retomar o texto. Questão 6, alternativa A, o planejamento para o transporte público é desnecessário? Bem, pessoal, sobre questões que apresentam palavras como desnecessário, somente ou outras expressões totalizantes, geralmente estão incorretas. Então, a alternativa A, não só por conta das informações do texto, mas pelo uso dessa expressão, também está incorreta. B, o número de passageiros que utiliza linhas de ônibus é baixo? Não. Vejam que o texto traz a informação de que 2 milhões de pessoas utilizam linhas de ônibus, então esse não é um número baixo. Então a alternativa está incorreta. Letra C, a capital possui um metrô desde a década de 90? Não, no texto nós podemos visualizar que não existe metrô em Curitiba. E na letra D, apesar de já ter sido uma referência internacional em planejamento de transporte público, atualmente a capital enfrenta problemas de mobilidade urbana. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Então, preenchendo o gabarito, questão 6, letra D. Vamos à questão 7. A larga utilização dos carros particulares nas grandes cidades ocasiona A, endividamento e adoecimento da população. Letra B, poluição do meio ambiente e endividamento da população. Letra C, poluição do meio ambiente e trânsito caótico, congestionamentos. Ou D, dificuldades no deslocamento e endividamento. Vamos procurar no texto? Mobilidade urbana, sustentabilidade. A mobilidade urbana é um dos grandes problemas para os gestores das grandes cidades. Com a chegada dos carros no começo do século XX, que veio substituindo as carroças e bondes, o transporte da população teve uma solução ágil e eficaz por muitos anos. No entanto, essa facilidade também trouxe problemas como o inchaço do trânsito e a poluição ocasionada pela queima de combustível. Então vamos responder? Lembre-se de recorrer ao texto para comprovar a alternativa correta. Deixo na tela para que possam completar.
Pessoal, conseguiram completar então? Percebam uma dica que já vai eliminar algumas alternativas. Em algum momento do texto é falado sobre endividamento da população? Não. Então, quais alternativas nós temos endividamento da população, por exemplo? Na alternativa A e B e D, sobrando para nós, com a comprovação no texto, a alternativa correta como a letra C. A utilização dos carros particulares nas grandes cidades ocasiona poluição do meio ambiente e trânsito caótico, congestionamentos. Preenchendo o gabarito, então, questão 7, alternativa C. Vamos continuar com a questão 8? Dessa vez, para finalizar, lerei o texto e depois a questão. Vamos lá? A importância da mobilidade sustentável. Nos últimos 10 anos, a frota de veículos e motos aumentou 400% no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, em 2016. Existem muitas opções de mobilidade urbana sustentável. Elas são simples e algumas já fazem parte do dia a dia das populações. Porém, ainda contam com pouco investimento do poder público. Como exemplos, o uso de bicicletas, sistemas sobre trilhos e integrações de ônibus com responsabilidade. Estudos sobre mobilidade urbana também são voltados para a valorização humana. Nesse sentido, as ações são voltadas para o incentivo a caminhadas e o uso de bicicletas, que não provocam nenhum tipo de poluição ao meio ambiente e ainda levam pessoas sedentárias a fazer atividades físicas. Questão 8. O uso de bicicletas, implantação de sistemas sobre trilhos e integrações de ônibus são exemplos de A. Alternativas para a mobilidade urbana. B. Ações proibidas em grandes cidades. C. Medidas antipoluição do meio ambiente. E D. Meios de transporte mais utilizados pela população. Deixo na tela, então, para que possam responder comprovando com as informações do texto. Questão finalizada? Como ficou o nosso gabarito ao final da aula, então? Vamos conferir? Ele ficaria preenchido desta forma, cada questão com uma alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Aguardo vocês. Cuidem-se e até a próxima!